capítulo 4, mente, coração e vontade. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Romanos 6, 17. Vou considerar esse versículo ainda sobre o tema da depressão espiritual, suas causas e curas. Devemos, antes de tudo, saber que certas pessoas que dizem coisas como, desde o momento que aceitamos Jesus, a nossa vida, todos os problemas ficaram para trás. E agora nós viveremos felizes para sempre, sem dores, sem aflições, sem tribulações. Veja, afirmo que tais pessoas, em algum momento de sua vida, sofrerão de depressão espiritual. Sim, a vida cristã é uma vida maravilhosa, pela graça de Deus. Todavia, não devemos esquecer que contra e acima de nós existe outro poder. Pertencemos ao reino de Deus, mas a Bíblia nos previne que somos confrontados por outro reino, que também é um reino espiritual e que nos ataca a toda hora. Enfrentamos diariamente uma luta de fé, e a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, como está escrito em Efésios 6:12. Por isso nós temos que estar preparados para isso, e a manifestação dessas guerras em todos os tipos de pessoas e em muitas formas diferentes. O que melhor caracteriza as atividades de Satanás é a sua astúcia. Ele não é só capaz e poderoso, ele é astuto. Paulo nos diz que, se for necessário, ele pode até se transformar num anjo de luz. O que Satanás mais deseja é arruinar e destruir a obra de Deus. Portanto, desde que nos tornamos cristãos, passamos a ser objetos da atenção do diabo. A partir do momento que nos tornamos cristãos, o diabo tenta nos desanimar. E a melhor maneira para ele conseguir isso é fazer com que fiquemos abatidos, fracos e mórbidos. Esse é o objetivo principal dele. Chamo a sua atenção agora para outra causa geral da depressão espiritual que foi mencionada nesse versículo que lemos. Esse versículo oferece uma descrição absoluta do cristão. Paulo diz: vocês eram servos de Satanás. Vocês estavam sob o seu domínio. Vocês estiveram nessa situação, mas não estão mais. Por que não estão mais? Porque passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Essa é a descrição que o apóstolo faz de um cristão. Notem que Paulo enfatiza que a vida cristã é uma vida na qual há obediência de coração, o que envolve não só as emoções do crente, mas a mente e toda a sua vida. Ele enfatiza que há uma inteireza na vida do cristão. Ele está integralmente envolvido com Deus, sua mente, o seu coração e a sua vontade. Uma das causas mais comuns da depressão espiritual é a falha em reconhecer que a vida cristã é uma vida integral, é uma vida equilibrada. A falta de equilíbrio só gera problema, discórdias e inquietações na vida do crente. Paulo levanta essa questão a escrever aos cristãos de Roma, pois havia pessoas desequilibradas ali, a ponto de afirmarem coisas como: continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo sabia os riscos de se pregar uma doutrina como a justificação pela fé a pessoas assim. Por isso ele afirma: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nos dias atuais ainda existem pessoas assim, que pensam a mesma coisa. Elas dizem: bom, já que a salvação é somente pela fé, sem as obras, então eu posso pecar, que Deus vai me perdoar, não importa o que eu faço, eu estou coberto pela graça. Como Paulo responde a essas objeções? Ele responde que só pode pensar assim quem nunca entendeu o ensinamento. A pessoa que compreende jamais faria esse tipo de deduções. Paulo responde imediatamente: de modo nenhum. Vocês que estão mortos para o pecado não podem mais viver neles. Compreender o equilíbrio da verdade nos levará a ter uma vida de equilíbrio e inteireza diante de nosso Deus. Gostaria de dividir o assunto resumidamente. O primeiro ponto
é que a depressão espiritual ou infelicidade na vida cristã é muitas vezes devida à falha em perceber a grandeza do Evangelho. As pessoas muitas vezes são infelizes na vida cristã porque encaram toda a mensagem do Evangelho de maneira errada. Algumas pessoas pensam que o cristianismo é somente uma mensagem de perdão. Elas se detêm aí e acham que só isso é o Evangelho. Outras concebem o cristianismo apenas como moralidade, querem praticar o bem nesse mundo e se manterem eticamente e socialmente bem vistos por todos. Esses estão destinados à infelicidade. Esses são pontos de vista parciais e incompletos, que está muito aquém da forma de ensino que o apóstolo Paulo nos apresenta nessa carta. O Evangelho não é algo parcial ou fragmentado. Ele envolve a vida inteira, toda a história, o mundo inteiro. Ele nos fala sobre a criação e o julgamento final. O Evangelho engloba tudo. O Evangelho deveria controlar e governar tudo em nossa vida. Se não compreendemos isso, mais cedo ou mais tarde nos encontraremos numa situação infeliz. Muitos se entregam à dicotomia não bíblica, ou só aplicam o seu cristianismo a certas áreas da sua vida. Isso é um grande erro. Devemos compreender a grandeza do Evangelho e se submeter por inteiro a essa grandiosa realidade. O segundo ponto do texto é que o homem deve estar envolvido nessa realidade de forma total, por inteiro. O homem é uma criatura maravilhosa, ele é mente, coração e vontade. Essas são as três principais partes que constituem o homem. Ora, uma das maiores glórias do Evangelho é esta, que ele envolve o homem todo. Essa visão completa da vida, da morte, da ressurreição, da eternidade, ela é suficientemente grande para envolver o homem por completo. Deixe-me sugerir alguns detalhes sobre essa questão. Há pessoas que parecem colocar em uso somente a cabeça, o intelecto. Elas não dizem que estão interessadas no Evangelho, mas somente como um ponto de vista, uma filosofia. A verdade não modifica em nada a sua conduta, o seu comportamento, porque o Evangelho só está confinado à sua mente. O Evangelho para esses é apenas um passatempo intelectual. Em outros casos, no entanto, para alguns, o Evangelho parece afetar somente o coração. Esses são os casos mais comuns hoje em dia. Tais pessoas tiveram experiências emocionais e nada mais. Sempre estão em busca de experiências sobrenaturais ou fenômenos místicos. Gostam do apelo emocional, da dramatização, da boa música, do ambiente. Não estão interessados em doutrinas, só querem sentir algo e se sentirem felizes por um momento. São pessoas que têm algo no coração, mas as suas mentes não estão nem um pouco envolvidas. Isso então é a causa do problema. Ter somente a cabeça ou somente o coração envolvido no Evangelho é puro engano. Um grande evangelho como esse envolve o homem por completo. Essa mensagem gloriosa é capaz de satisfazer completamente o intelecto do homem, de comover o seu coração inteiramente e pode levar a uma total obediência da sua vontade. Esse é o Evangelho. Nós não somos salvos parcialmente, mas todo o nosso ser pertence a Deus. Quero dizer uma palavra final sobre esse equilíbrio. É que sempre há uma ordem certa das coisas. Paulo diz nesse versículo que os cristãos, eles não eram mais escravos de Satanás. Por quê? O que os libertou? Será que foi alguma experiência sobrenatural ou alguma comoção sentimental? Não. O que os mudou foi que a verdade foi apresentada a eles. A verdade é sempre a primeira coisa. Primeiro a doutrina, primeiro o evangelho, primeiro a mente. O cristão deve saber por que ele é cristão. O cristão não é alguém que simplesmente diz que algo maravilhoso lhe aconteceu, de maneira nenhuma. Ele está apto e pronto a dar a razão da sua fé, a explicar a razão da sua esperança. Ele conhece o evangelho, a doutrina. Primeiro a doutrina lhe foi ensinada a ele, a sua mente. Depois que ele compreende a verdade, então ele ama. Agora ele usa o seu coração. Agora o coração dele está envolvido. Primeiro eu entendo,
depois eu sinto. Essa é sempre a ordem correta das coisas. Isso é um ponto importante. Devemos compreender que, ao falarmos aos outros, não devemos abordar diretamente o coração. Esse é um princípio muito importante. Devemos ter em mente, tanto no tratamento pessoal quanto na pregação. Primeiro a mente, depois o coração e, por último, a vontade. A vida cristã é uma vida gloriosa, que envolve e cativa a personalidade inteira. Que Deus nos faça cristãos equilibrados, obedientes de coração, a toda a doutrina que nos é proposta em Cristo Jesus.